Olá, gente! Estamos ao vivo novamente. E isso, vamos estar convidando alguém para estar conosco agora. Então, glória do Senhor, hoje é quarta-feira, né? Estamos aí. Mas já entrou aí, já uma pessoa aí, agora mesmo, não deu para me ver o nome, daqui a pouco eu vejo o nome. Me dá um oi aí, querida, compartilha. Nós vamos ler o livro de Amós. Olha lá no índice, é do Velho Testamento, tá? Olha lá no índice, no livro de Amós, para nós seguirmos juntinho. Gente, parece mentira, eu comecei a ler com vocês desde Gênesis, e agora eu estou no livro de Amós, quase acabando o Novo Testamento. Estou doido para entrar em Mateus. Se Deus quiser, nós vamos entrar. O livro de Amós é chamado Profeta Menor, tá? Beth, eu estou chamando a Beth, a Francisca, a Marilton, a Gislene, a Lucileia, estou chamando aí a André, minha primona, a Dimeia, a Amanda, minha filhada, chamando a pastora, convidando o pastor Nivaldo, a pastora Elaine, convidando a Rose, a Elaine, minha amiga da Hidro, a Giza Flores, o Arthur, meu afilhado, Giza Flores. Dando um montão de gente, me ajuda a compartilhar aí para uma glória do Senhor. Já acharam o livro de Amós? Vamos pedir ao Senhor para nos dar sabedoria agora. Vamos ler juntinho. Hoje eu ainda não li. Eu estava lendo o livro de Ruth, né? Ainda não li. Já li o livro de Amós várias vezes. Já terminei de ler. Eu já estou... vou entrar em... Já li Obadias e tudo, mas é porque eu estou voltando a ler com vocês. E nós vamos ler o livro de Amós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco nesse momento, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos oportunidade de ler e de transmitir a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho olhos para ler a Tua palavra, tenho ouvidos para ouvir a Tua palavra, tenho boca para anunciar a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Santo é o Teu nome. Nós vamos ler aqui o livro de Amós. Amós significa aquele que suporta o jugo, que suporta o peso, tá? Ele era nativo de uma pequena cidade de Tecoa, situada nas colinas de Judá, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele é o primeiro dos assim chamados profetas escritores do século 8, Amós, o livro de Amós. Então, aí está falando, ele vai falar diretamente para a nação de Israel. Ele vai falar, o julgamento de Deus está por vir sobre a nação, um julgamento e justiça. E nós sabemos que o Senhor está por vir. Agora está envolvendo toda a nação inteira, as 12 tribos. Né? Quando fala assim, Reino do Norte, Reino do Sul, nós sabemos que está tudo dividido. Mas agora eu acredito que seja para Israel inteiro. Eu não me lembro muito bem, mas no decorrer da leitura nós vamos ver se realmente ele está falando só o Reino do Norte. Porque o último, nós terminamos de ler o livro de Joel, e Joel estava falando para o Reino do Sul. Vocês se lembram que as 12 tribos, depois que acabou o reinado do rei Salomão, eles brigaram e dividiram-se em duas tribos, em dois lados, né? Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos ficaram de um lado e 12 ficaram do outro. A vantagem do Reino do Sul é que tinha Jerusalém, onde estava o grande templo, né? E Israel ficou sem um templo, porque o templo era todo ano, Israel inteira tinha que sair para adorar a Deus lá em Jerusalém. Mas Jesus acabou com tudo isso, né? Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Quem está curtindo, me dá um oi aí, me dá um like aí e compartilha, por favor. Quanto mais você compartilhar, mais você está me ajudando a proclamar as boas do Evangelho. Faça um comentário aí para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos estar compartilhando, vamos estar prestando atenção na palavra do Senhor aí, tá? E porque Deus, ele se faz presente. E quanto mais eu aprendo, melhor é para nós, né? Eu gostaria que você olhasse aí agora. Convida alguém para estar assistindo com você, compartilha para a honra e glória do Senhor, amém? Então, aqui, aí,
ele foi chamado, Amós foi chamado, Amós profetizou, ele profetizou durante o barulho do carro, ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Judá e de Jeroboão. Aí, então ele profetizou. Ele tinha 2 reis nessa época. Uzias, que estava lá reinando. Uzias foi um rei muito consagrado a Deus, tá? Uzias foi um rei que realmente fez um concerto da nação, mas e ele estava lá reinando em Judá, onde que estava o templo, né? Lá em Jerusalém. E Jeroboão estava lá em Israel, onde que a capital era Samaria. Mas ele profetizou durante esses reinados. Seu ministério foi realizado entre 760 e 750. Parece que ocorreu em menos de 2 anos. Parece que o reinado dele durou só 2 anos, que a profecia de Amós durou só 2 anos. E aí, assim, tá dentro. Essa história de Amós está dentro de onde? A história de Amós foi numa época de grande prosperidade, tanto para Israel como para Judá. Tá vendo como é que está dividido aí? Tinha prosperidade tanto em Judá, os 2 reinos, né? Amós viveu na época de prosperidade do povo de Israel, tanto no reino do sul como no reino do norte, tanto em Judá quanto em Jerusalém. E Judá, sob o domínio de Jeroboão, Israel havia conquistado novamente o controle das rotas internacionais do comércio, a rodovia do rei através da Transjordânia e o caminho do mar através do vale de Jezreel ao longo da planície da costa, de acordo com 2 Reis 14, 25. Ele restaurou as fronteiras de Israel, desde o Lebo até Amate, ao norte até Arabá. Então, houve uma grande prosperidade no reinado de Jeroboão, enquanto ele estava reinando lá no Reino do Norte, e também e ao mesmo tempo o rei Uzias estava reinando no Reino do Sul, em Jerusalém, em Judá. E ele... Judá estava sob o domínio de Uzias, e o rei Uzias reconquistou. Ele reconquistou Elat, o porto do marítimo de Acaba, e expandiu-se para o sudeste, às costas dos filisteus. Israel e Judá haviam atingido novos alvos políticos. Como se diz, a moral, estava com a moral cheia, né? Tava tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul estavam realmente com a situação econômica boa, né? A crise tinha passado e tudo. Mas o que estava deixando Deus chateado, que a idolatria estava exuberante, os ricos estavam vivendo na luxúria, enquanto os pobres estavam oprimidos, e a imoralidade havia generalizado, e o sistema judicial estava corrompido. Nada como agora, né, gente? A imoralidade, gente, está muito triste. Está dando vergonha de ver certas coisas acontecendo em nosso país, né? E a imoralidade, a corrupção, as pessoas não estão ligando mais para as coisas de Deus, sabe? Você começa a falar de Deus, as pessoas te excluem, não param para ouvir nada de Deus, né? E o povo interpretava a sua prosperidade, porque nessa época, tanto o povo de Judá e o povo de Israel estavam prósperos, né? E o povo interpretava a sua prosperidade como um sinal de bênçãos de Deus sobre eles. Então ele disse assim, nós estamos na bênção, né? E Amós, e a tarefa de Amós, esse profeta, era entregar a mensagem de que Deus estava descontente com a nação. Será que Deus anda descontente comigo? Será que Deus anda descontente com você? Será que Deus anda descontente com a nação brasileira?
O livro de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento sobre as nações, oráculos e visões do julgamento divino sobre Israel, porque eles estavam prósperos, mas eles estavam cheios de idolatria, cheios de luxúria. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrado o concerto com Deus. Misericórdia. Ainda bem que o concerto que foi feito não pode ser quebrado, que Jesus é a aliança verdadeira entre eu e Deus. Basta eu voltar o meu olhar para Deus, né? Oh, glória a Deus. Deus, ele é muito lindo. E aí, como resultado, o castigo de Deus estava sobre eles por causa do pecado e seria severo. Amós começa com uma série de acusações contra os sete vizinhos de Israel, né? Incluindo Judá, e depois ele acusa Israel também. Cada nação estrangeira tem de ser castigada por ofensas específicas, seja contra Israel ou contra qualquer outra nação. Esse julgamento sobre as nações nos ensina que Deus é um monarca universal, é Deus que está no controle. Gente, não adianta, o mundo jaz no maligno, porque nós estamos no tempo da graça. Gente, não tem ninguém sob o controle de nada. Morreu, acabou, pode ser rico, pode ser pobre. Nós devemos deixar a arrogância para lá e servir somente a Deus. E aqui, Deus, ele é um monarca, todas as nações estão sob o controle de Deus, todas. Ele as tem, as nações têm que prestar conta a Deus pelos maus tratos às outras nações e o povo de Israel. Nós não devemos destratar ninguém que serve a Deus. Olha o cuidado de Davi. Saul não estava correto diante de Deus, mas Saul, ele era o ungido de Deus. E Davi não tocou em Saul, porque sabia que ele era o ungido de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. E é uma série de 3 oráculos, né? Ou sermões direcionados contra Israel. Eles incluem a ameaça do exílio, e uma série de 5 visões do julgamento, em 2 das quais Deus se retira. Finalmente, Amós promete uma restauração em Israel. E Deus, nessa tarde, meu querido e minha querida, se você voltar o seu coração para Deus, se nos voltarmos para Deus, assim como diz o profeta Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração, se arrependa e confessa Jesus com sua boca, confessa Jesus, né, isso que ele está querendo. E aí no capítulo 1 começa um tanto de ameaças contra diversas nações e também contra Judá. E aí vem Amós falando. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e o que ele viu a respeito de Israel no dia do rei Uzias e no dia do rei Jeroboão. 2 anos antes do terremoto, porque teve um terremoto lá, né? E disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua ordem, dará sua voz nas habitações dos pastores. Haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Amós é um nome usado somente nesse livro. Significa aquele que suporta jugo. Pastores, este termo aparece no Antigo Testamento e faz referência a outro homem, né, Mesa, rei de Moabe, e provavelmente significa um criador de um pequeno rebanho, ovelhas e bodes. Tecoa, né, viu recebido através de revelação. Amós relata 5 visões. 5 visões. E o terremoto também, que é mencionado aqui em Amós, é mencionado também em Zacarias. Tá? Quando fala assim, olha, bramará a voz do Senhor, troveja desde Jerusalém,
situada ao sul de Israel, até o Monte Carmelo, situado ao norte. Amós irá nos dizer no capítulo 3:8, que bramiu o leão aqui é o Senhor. E esta é a razão pela qual ele está profetizando. A voz do Senhor é descrita como produzindo a seca que afeta a área verdejante do Carmelo. E disse o Senhor, né, no 1:2, Amós 1:2, disse o Senhor bramará, gritará de Sião, de Jerusalém, dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim, por 3 transgressões de Damasco, aí ele já está profetizando contra as nações, né? Ele profetizou contra Damasco por três transgressões, por 3 pecados de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então estava anunciando, né? E isso, oi gente, beleza? Agora eu estou lendo o livro de Amós 1:4. Por isso porei fogo na casa de Azrael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei os moradores de Biquiate-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Gir, diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senhor estava mandando o profeta Amós, né, profetizar contra diversas nações. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 eu não retirarei o castigo. Por 3. Outro também no 1:7, por isso porei fogo ao muro de Gaza e lhe consumirá os seus palácios. 8. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cedro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e os restos dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o meu castigo. Nós sabemos que hoje, meu amado e minha amada, nós estamos no tempo da graça. E por causa das nossas transgressões, Jesus Cristo ele foi moído, ele foi humilhado. Mas aqui não, aqui houve punição em Jerusalém, em Judá, né, por causa das transgressões. Né? No 11 fala assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e 4 não retirarei o meu castigo. A diferença hoje é que estamos no tempo da graça, e eu devo arrepender e nunca mais voltar a cometer aquele tipo de pecado. Porque a pessoa, quando ela arrepende de um pecado e volta a praticá-lo, ela é comparada a um cão que volta a seu próprio vômito e come seu vômito de novo. Muito nojento, né? Então, nós não devemos voltar às mesmas práticas de pecado. Se errar, nós temos um advogado fiel, que é justo para nos perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas o pecado não pode ser de estimação. Eu não posso falar assim, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Não. Hoje as nossas transgressões são perdoadas, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Se você cometeu um pecado, está arrependido, arrependa-te, arrependa, pranteia perante o Senhor, peça a Jesus para lavar o seu coração, purificar os seus lábios, porque aqui não era tempo da graça, mas a graça nos trouxe essa beleza, né, de o Senhor Jesus nos perdoar de todo pecado. Mas naquela época, por 3 transgressões e por 4, não foi retirado o castigo deles. E assim também no 1:12 fala, por isso porei fogo a Temã e lhe consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões, por 4, por 3 transgressões, 1:13, dos filhos de Amon, e por 4, não retirarei o meu castigo deles. Naquela época foi antes de Jesus, antes da graça, era no tempo da lei, e aquelas nações foram castigadas, né? Por isso, porei fogo em Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha.
com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Aí está falando, né? E no 1:15, cativeiro, anteriormente, Amós havia falado sobre pessoas e governantes exterminados em suas terras. Aqui faz a referência ao cativeiro, o qual introduziu o motivo de exílio. Este é o destino que se põe Israel, tá? E aí Deus fala assim, Deus fala, eu não vou retirar, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, assim diz o Senhor. E os filisteus, né, eles eram povos do mar, que invadiram Canaã no século XII. Tiro, então foram contra essas nações aí, no capítulo 1. Foi anunciado, né? Foi anunciado aí, Amós entra falando, né? As palavras de Amós, né? Ele anunciando ameaças diversas contra as nações e contra Judá. Nós sabemos que existem ameaças diversas para aqueles que não invocar o nome do Senhor Jesus. Só será salvo aquele que invocar o nome de Jesus. Porque nós estamos no tempo da graça. Ele foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Não teve relação. Ele foi gerado, Jesus. Ele nasceu. Ele cresceu. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E na palavra do Senhor está escrito que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Sabe, no livro de Joel também fala que nós devemos preparar para o grande dia do Senhor. Ninguém está acreditando que Jesus veio, mas Jesus vai vir. Vai vir buscar a sua igreja. E quando Jesus Cristo vir buscar a igreja dele, ele vai tirar a palavra, vai retirar a verdade, vai retirar o Espírito Santo da terra. Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é que convence o ser humano do pecado. E o Espírito Santo não vai convencer mais ninguém. Aproveita enquanto dá tempo. Procura uma igreja evangélica mais perto de você. Tá? E vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Amós enfatiza que a retidão e a justiça são essências para uma sociedade saudável. Nós temos que procurar, gente, se a sociedade brasileira fosse saudável, que bom que seria. Meu Deus, que misericórdia. A pessoa está confundindo pecado com liberdade. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. Libertinagem, essas coisas que andam acontecendo aí, estupro, homem matando mulher, as pessoas cometendo cenas obscenas publicamente, filhos não respeitando pais. Nós estamos no fim porque está escrito na palavra de Deus que os filhos se levantariam contra os pais, se levantarão contra os pais e contra as mães. Os filhos não respeitam, os filhos gritam, os filhos mandam na casa. As casas estão cheias de reizinhos. Eles acham que são donos da casa. Os adultos têm que mudar essa posição. Vocês não podem perder essa posição de autoridade dentro da casa de vocês. Vocês estão deixando os filhos de vocês desonrar vocês. Eles têm que honrar vocês. Quem fala com autoridade, quem fala com autoridade na sua casa é você, independente do tamanho do seu filho. Seu filho, se quiser mandar, ele tem que sair de casa. A autoridade na sua casa é você. É você e seu esposo. Não deixe a criança, na palavra de Deus fala que nós devemos corrigir os nossos filhos. Corrigir. Não fica achando bonitinho, filho xingar nome feio, dar tapa em você, pequenininho, não, porque vai crescer te batendo.
tá? Não aceita, não. Não aceita. É de manhã que começa o dia. Eduque seus filhos debaixo da palavra de Deus, debaixo dos princípios de Deus. E depois, a decisão vai ser dele. Mas enquanto ele estiver na sua casa, a autoridade é você. Em nome do Senhor Jesus, retoma essa autoridade que Deus deu para você. E você, deixando seu filho mandar na casa, você está levando o seu filho a pecar. Ponha o seu filho no lugar dele. Não faz nada para agradar filho. Faça a vontade de Deus na sua casa. Gente, para com essa coisa de aceitar coisas que não são de Deus para agradar filho. Tá? Tem pais evangélicos fazendo festa regada, bebida alcoólica para agradar filhos. Isso também é pecado. O profeta Eli, o que aconteceu com ele? Ele permitiu que os filhos dele pecassem. Gente, não vou permitir que o pecado entre na nossa casa. Tem pais evangélicos que o filho bebe, ele compra bebida alcoólica para agradar o filho. Não é certo. Você é autoridade. Diga não, sim, espera. Não volte atrás na sua resposta. Tá? Diga, se você estiver arrependido, peça perdão para o seu filho. Mas não abuse de autoridade também. Não abuse de autoridade. Pai, você que está fumando na frente do seu filho, você está estragando o seu corpo, está ensinando seu filho a fumar. Pai, não compre droga para os seus filhos, não compre bebida para o seu filho. Você é a autoridade na sua casa. Se seu filho não estiver se portando à luz da sua casa, ele vai sair, mas aguenta, um dia ele volta e reconhece a autoridade que é você. Então, Amós significa aquele que suporta o jugo, suporta as provações, suporta o que você tem que passar. Jesus suportou. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas aflições. Tenha calma, fica tranquilo, porque Deus é contigo. Compartilha, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Jacira, quero agradecer a Esther, quero agradecer ao pastor Wesley, a Silvana, linda. Compartilha aí, Silvana, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, compartilha. Então, gente, não vamos fazer nada para agradar ninguém. Maria Cândida! Oi! Tudo bem, querida? Saudade sua! Quanto tempo você não me vê? O que você está arrumando? Tá aqui em Minas ou está em São Paulo? Que gracinha, gente. Oh, que saudade. Maria tá aí, beleza. Ô, Maria Cândida, não esquece de me dar um olá quando tá aqui em Nova Lima, não, tá? Eu estou lendo aqui o livro do profeta Amós. Como as pessoas ficaram cheias de si, né? E muitos pais têm perdido a autoridade dentro de casa, têm deixado... Gente, tem filho batendo nos pais. Tem filha... Gente, essa neta que matou a avó aí e ficou 2 meses com a paz do Senhor, Silvana. Obrigado, linda. Beijo grande por ter compartilhado, minha linda. Então, os pais têm que suportar. Nossa, eu tenho certeza que Silvana também, Wesley, Esther, Jacira, a Maria Cândida. Gente, como nós respeitávamos os nossos pais? Gente, os pais não podem perder a autoridade. Meu coração dói quando eu vejo um filho estapeando o pai, uma criança desse tamanhozinho, estapeando um pai desse tamanho. E o pai deixando uma neta, gente, a avó criando a neta ficou com a avó 2 meses morta dentro de casa e dando festa. É o fim, nós estamos no fim, Jesus está voltando. E vamos suportar o jugo, vamos suportar esse jugo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições. Vamos pedir a Deus para nos encher de autoridade. Não deixa seu filho te controlar. Não podemos. Gente, como um rapaz de 16 anos não aceita ou não. Não aceita.
A moça fala que não quer namorar mais com ele, ele mata a moça. Mulheres, para de namorar com moleques. Para de namorar com esses homens que andam de calça caindo. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que você tem que saber, se você namorar, menina de 14, 15 anos, tá na hora de você estudar, tá? E eu quero falar com vocês uma coisa, rapazinho de 15, 16 anos, tá na hora de estudar, para de mexer com drogas, vai, procura ajuda. Se você tá mexendo com droga, fala com seu pai, conversa com seu pai, conversa com sua mãe e fala com o pai, me ajuda, eu tô mexendo com droga. Sabe por quê? A droga vai te dominar. Ninguém consegue achar que está controlando as coisas mexendo com droga. O mundo está perdido. A Silvana colocou. Verdade, está tudo se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E Amós, o nome do livro Amós significa aquele que suporta jugo. Então, gente, vamos suportar as aflições. Não pegue atalho. Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Agora, a gente acha que a gente vai aceitar Jesus, que as lutas vão acabar. Não vai acabar, não, gente. Nós somos estrangeiros nessa terra prometida. Nessa terra aqui, nós somos estrangeiros. Nós estamos preparando para entrar no céu. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa e peça ajuda para esse pastor, para ele orar. Se você não tem coragem de falar com seus pais que você está usando droga, menina, para de namorar e vai estudar. Você tem apenas 15, 16 anos, estabiliza, arruma um emprego. Rapaz, vai arrumar um emprego, vai estudar. Não está na hora. Tenha responsabilidade, seja estudioso, seja atencioso com seus pais, não grite com seus pais. Tem uma época que um entende o outro, mas ora, tá? E busca o Senhor. Amanhã, gente, eu vou ler Amós capítulo 2, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Eu vou estar lendo o capítulo 2. É tudo rapidinho, tá? Deixa eu ver quantos capítulos tem. Amós também é o profeta menor, bem pequenininho. Só tem 9 capítulos. Estamos quase terminando o Velho Testamento. Então, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Até amanhã, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça. Não perca a autoridade.